formação, voltando à agroecologia, vivenciando o dia a dia e a rotina da população. Jovens de todos os lugares se empenham a participar, dão o melhor de si, sempre dispostos a aproveitar, pois bem sabem, na verdade, um curso voltado à realidade, com certeza só vem a somar. Costumamos trabalhar do solo a sua conservação, as práticas de melhoramento e como evitar a degradação. Fazer o manejo adequado, mantê-lo fertilizado, visando uma boa produção. Trabalhamos sempre visando a harmonia com a natureza, respeitando e preservando, sempre com muita clareza. Formar jovens conscientes é um desafio que a gente traz com a escola camponesa. E nos quintais produtivos, vemos o sistema de produção, quais os pratos culturais e as formas de irrigação. Temos práticas e teoria, destacando a agroecologia como a melhor forma de produção. Vemos as tecnologias as quais podemos adotar para conviver com o semiárido e não ser preciso migrar. O que temos, valorizamos, outras coisas aperfeiçoamos para melhor viabilizar. Os pequenos animais são assuntos da nossa formação. Trabalhamos as principais raças oriundas da nossa região, as mais adaptativas e as rações alternativas, para viabilizar a criação. Mas a escola camponesa não é só estudo não. Temos momentos de lazer, de mais pura diversão. Temos noite cultural, com apresentação teatral, cordel, paródia e canção. Proporcionando momentos de diversão e alegria, que se realiza em 3 dias, cada etapa em um mês. E eu digo aqui para vocês que a CPT realizaria. Há muito que se falar dessa capacitação, as amizades construídas, aprendizado à lição, e o fato de você tirar um jovem do seu lugar para conhecer outra região. Não há dinheiro que pague o trabalho realizado. Abraçar a agroecologia nos deixa lisonjeados. Realizar essa formação, tornando o jovem mais irmão, e é o nosso maior legado. Poderíamos falar mais deste curso de formação, mas para não se estender tanto e causar desatenção, paramos por aqui. Obrigado por nos ouvir e prestigiar nossa apresentação. Leoni é egresso e facilitador da Escola Camponesa. Aí vocês podem ver. Agradecer a Deus por conceder nós estar aqui hoje, né? Segundo, agradecer a todos que estão aqui na plateia, que venham prestigiar essa apresentação, né? Queria também pedir um pouco na minha apresentação para parabenizar os jovens que se apresentaram agora há pouco, né? Pela coragem, pelo esforço que está apresentando. Porque hoje, no dia de hoje, é muito difícil jovens querer vir aqui até a frente e se apresentar, né? Nós sabemos que o peso do microfone é um pouco grande, né? Muitos tremem mesmo. Um tempo atrás também acontecia isso comigo. E sempre acontece, né? E aqui venho apresentar a Escola Camponesa. Sou um jovem. Vai mais para lá. Um pouquinho mais para lá. Sou um jovem, juntamente com meus companheiros. O rapaz que fez esse verso que foi recitado pela Maria era para estar presente aqui hoje, só que ele teve uma crise lá de pneumonia e não pôde estar aqui. Sempre nós três que facilitamos o curso da Escola Camponesa. E aqui, estou aqui para introduzir o percurso, né, que nós corremos para atingir a nossa meta no curso da Escola Camponesa. Primeiramente, nós trabalhamos com jovens do ensino fundamental, né, então o ensino convencional, que a gente chama,
e apresentamos o curso, apresentamos para a família deles, sentimos de perto. Aqueles que já produzem, a gente acolhe também, aprimorando mais a sua produção. Trazemos eles para o curso e o primeiro módulo, né? É para conhecer, e nós trabalhamos no primeiro módulo com manejo e conservação de solos. Trazemos eles para uma propriedade, que no caso, nos últimos cursos, está sendo na minha propriedade, que é de assentamento. Nós traz eles, aproximadamente 30 alunos, e mostramos a maneira que nós desenvolvemos o curso, e assim a gente traz a vivência da família que está recebendo. No caso lá é a minha mãe que recebe esse jovem, para nós estar multiplicando o nosso conhecimento, para levar e trazer mais multiplicadores. Na segunda etapa do curso, que sempre é no mês seguinte, né? Com 3 dias em cada mês, nós vamos trabalhar o manejo de pragas e doenças, né? Nesse modo, a gente trabalha como combater as pragas e as doenças com defensivos naturais. Nessa etapa, a gente vai trabalhar vários defensivos naturais que a gente faz para evitar de eles estar usando os agrotóxicos na propriedade deles, né? A gente frisa muito isso. Eu, como apaixonado por orgânico, né? Sempre eu friso isso para estar levando os defensivos naturais para a propriedade. E assim continua o percurso do curso. No mês seguinte, trabalhamos com criações de pequenos animais. De acordo com a realidade de cada jovem, né, muito deles não vão ter água, né, sempre a gente tem uma atividade para eles trabalhar, né, com pequenos animais, galinha, caprinos, ovinos, para eles não estar migrando e para a cidade ou outra coisa do tipo, e estar tirando o seu sustento da sua própria comunidade, né, e da sua própria família. E aqui eu agradeço. Gente, Maria. Me chamo Maria, sou lá do assentamento 7 de setembro, já participei da escola camponesa. Hoje eu sou agente da CPT e também sou facilitadora em algumas regiões. Vou complementar aqui meu amigo Romário, né, que já deu uma introduzida, falou alguns módulos que a gente tem. A escola camponesa é uma realidade da CPT há muitos anos. Trabalhar com a juventude veio de algum tempo para cá. A gente tem escola camponesa em todas as regiões do Ceará, mas mais fortemente nas regiões da Diocese de Crateús, Fortaleza e Sobral, que é no caso dos colegas que estão aqui, né? Karine, Rimildo e o Thaleson, nosso relator, que também é egresso. Trazer essa experiência para vocês é muito gratificante, porque a gente percebe que todos os jovens que passam pela escola camponesa têm uma mudança significativa. A escola camponesa ela foi criada com o objetivo de o jovem ter essa identidade com o campo. Não só aquele jovem que é do campo, mas também da periferia, que é no caso da nossa amiga Karine, estão querendo me voltar. Ter essa experiência e essa vivência, né? E valorizar a nossa tão pequena, mas tão grande agricultura familiar. O Romário já deu uma explanada sobre os módulos, que são de 3 dias cada, que a gente traz essa questão do manejo de conservação do solo, que a gente traz essa questão da agricultura, da agroecologia, hortas e quintais produtivos no segundo módulo, e no terceiro módulo a criação de pequenos e médios animais. Então, a escola camponesa é uma troca de saberes. Não é só o que eu e Romário sabemos que vamos ensinar. O que os jovens trazem para a realidade também é acolhido dentro desses módulos e dentro dessa teoria, né? A gente tem trabalhos em grupos, a gente tem essa questão da troca, de vivência entre eles e a gente. E a gente está trazendo
Araújo, lá do Ceará. Eu vim falar sobre a experiência de comunidade da Escola Camponesa. A Escola Camponesa, ela traz a experiência de comunidade para que a Escola Camponesa não fique só ali naqueles módulos, e que o jovem leve em si o que aprendeu e o que ele gostaria de fazer em sua comunidade. Tivemos jovens que tiveram criações de pequenos animais, criaram granjas, criações de porcos, assim como jovens como eu e a Karine, a gente, como é seres humanos, somos da periferia de uma cidade pequena, a gente trouxe um quintal produtivo. A gente teve tirar um tempo, a gente se investir, tirar um tempo da faculdade, para poder buscar conhecimentos e poder colocar em prática o que a gente aprendeu. Teve montando no quintal, plantamos algumas hortaliças como pimentão, tomate, e assim foi durante 2 módulos para ser como um trabalho de conclusão do curso, para ser apresentado no final do 3º módulo, para poder a gente conseguir concluir. Meus avós ainda trabalham na região, e se dissesse que não era necessariamente para vocês, e mais para as camponesas, foi uma experiência muito positiva. Acho que todo mundo que participou também tem isso, como também a CPT, que é quem nos deu essa experiência. E acho que além desse conhecimento das amizades, das fodas da camponesa, ela também traz um reconhecimento da vida camponesa, porque a gente escuta. E o futuro é na cidade, tudo tem que ser na cidade, e não estamos lá, né? Porque eu penso muito para considerar isso. Essa conversa está totalmente o oposto, mas porque se a agricultor não planta a cidade, a agricultura não faz nada. Então a gente tem que trazer isso para a produção para essa identidade. Então, se tiver conhecido de onde ele é, de onde ele quer chegar, do que ele pode fazer no seu futuro. E uma coisa importante também da escola camponesa é que ela dá justamente isso, essa autonomia econômica e produtiva, você saber o tipo de pessoal que você tem, o que você pode fazer com o pessoal que você tem. E eu apliquei muito isso. Eu chegava em casa, eu aprendi isso, eu aprendi que está uma escola diferente do que você viu lá, mas a gente tem essa troca, sabe? E eu respeito muito o que meu pai traz, o que meu avô trouxe, e eu tento aplicar o que eu aprendi com várias pessoas de outros lugares de Sobral, de outros municípios, a isso. E também eu acho que essa partilha, pela mesma experiência, enquanto da periferia, eu estou construindo a primeira casa de semente da cidade, da minha região, então acho que isso é muito forte. Ter essa visão das necessidades, porque na cidade tem muita gente do alto que se não chove, deixa a semente que já é pouca, e como é que você vai fazer isso? É uma semente que eu ganhei no primeiro ano que eu participei, eu dei com meu pai e com meu avô, e hoje, 2 anos depois, a cidade já tem várias pessoas fazendo feijão. Mas que feijão não é esse? E é um feijão de uma terra que não rola, então é essencial, né? Necessariamente a gente ficar feliz, a gente está cumprindo tudo que a gente, como uma seria quilombolas, bonitas, camponesas, periféricas da cidade. Eu acho que a escola camponesa é uma experiência, todo mundo deveria conhecer a vida do território. E é isso. Que beleza! Registrando aqui Frei Gil Vander. E às vezes, claro que a gente vai conseguir que 30 jovens vão lá, implemente o quintal produtivo, mas a gente consegue que 30 jovens sejam modificados, o pensamento, a ideologia, a política. Que beleza!
de identificação, né, com o grupo, porque na nossa região a gente também faz um trabalho nesse sentido, né, da escola de formação, só que a nossa, ela trabalha no atendimento de jovens, né, os alunos que estão saindo do ensino fundamental. É uma escola, como é que eu posso dizer, agrícola rural, nesse sentido. É o ensino médio, na verdade, a gente trabalha a formação do ensino médio na parte técnica, certo? Ensino médio técnico em agropecuária, para ser mais exato. E também participo desse outro movimento, o MCP, né? E acabei descobrindo aí recentemente que tem 3 ciclos de MCP, com focos diferentes. Mas vamos lá ao que nos interessa. MCP, o movimento? Movimento Camponês Popular. E tem dela aí, né, do meu colega do Pernambuco, que já conversou, não lembro agora. Que é o movimento das comunidades populares. Populares, exatamente. E tem outra ainda, que eu não lembro agora, são 3, tá certo? Mas vamos lá. Então, assim, eu queria perguntar para vocês como que foi esse início e depois também a aceitação dessa proposta, né, da ideia de trabalhar a Escola Camponesa do Pernambuco. E uma outra pergunta encabeçada aqui dentro da primeira, se vocês utilizam uma metodologia específica, né? Porque no nosso caso a gente utiliza, né, a pedagogia da alternância. Aí eu queria saber qual seria a metodologia também de vocês. Obrigado. Meu nome é Wellington, sou do estado da Paraíba e especialmente da região metropolitana de Campina Grande. Não necessariamente Campina Grande, mas em uma das cidades próximas a Campina. Primeiro que também houve comigo uma identificação com vocês na questão de que eu sou um filho da escola camponesa, mesmo que ela não seja uma escola estruturada pedagogicamente falando para o campo. A gente sabe que existe esse problema, né? Então houve um pouco dessa identificação e também do meu desejo de trabalhar com a educação popular e a educação camponesa. A minha pergunta é um pouco também ligada à questão metodológica da estrutura da formação de vocês. A gente sabe que hoje o maior problema que a educação nacional sofre é a questão de falta de desinteresse dos jovens. E eu sempre falo que o problema não está no jovem, mas na forma como a escola forma esses alunos, né? Na forma como a escola se comporta diante dos alunos. Então eu queria saber de vocês, a minha pergunta é essa, diretamente falando sobre como vocês lidam com essa questão de supostos desinteresses dos alunos e como vocês provam diariamente como isso não é uma realidade, que o problema está na forma como a escola apresenta os conteúdos e não necessariamente os alunos são os problemas. É isso. Obrigado. Sou Juazeiro Bahia. Eu queria fazer uma pergunta. Qual foi o desafio de vocês para manter esses 30 jovens, né, na escola? Eu sou estudante da terceira série, estou em Salvador, do curso técnico agropecuário. E o nosso desafio é que a gente roda 530 km em 15 dias para estar tendo contato com esse estudo contextualizado que é a nossa realidade. E outra pergunta, de que forma vocês articularem para que esse jovem tivesse o interesse de estar estudando de que forma vocês estão articulando para que esse jovem se mantenha na escola, tenha esse interesse, tenha essa vontade de estar ali, e é isso. Eu também sou da agricultura e hoje da minha palestra lá também. Fico feliz por vocês, né, que estão levando essa semente nossas, né, porque realmente a agricultura está tentando acompanhar com a nossa agricultura, né? Então vocês são um exemplo para nós, né, que estão aí, né, fortalecendo e vindo a nova geração, né, porque a gente está perdendo nossos filhos, né, como também nossos filhos estão indo para a cidade, eles jovens não se interessam, né, devido a essa realidade que a gente está vivendo. E como eu falei, para vocês, né, eu sinto já
desapareçam, mas que sim continuem ascendentes. Formação de curto período. A gente trabalha 3 meses, 3 dias em cada mês. Cada mês é um módulo, que foi o que foi falado. Primeiro módulo, manejo de conservação do solo. Segundo módulo, agroecologia, hortas, quintais produtivos e capacitação de água. E terceiro mês, que são de 3 dias também, manejo de pequenos e médios animais. E aí a gente confunde muito, e é uma realidade que a gente tem muito no Ceará, que é as escolas famílias agrícolas e a escola camponesa. As escolas famílias agrícolas são uma coisa que também são feitas a partir das parcerias dos agricultores das nossas regiões, e da CPT também tem muito essa questão de ajudar. Por exemplo, eu sou egressa de uma EFA que a CPT teve um grande papel em articular e organizar os agricultores para poder fundar. Como também tem mais de uma no estado do Ceará que tem muito esse apoio da CPT para poder formar e idealizar esse projeto de escola família agrícola. E a gente tem a escola camponesa, que é uma formação de curto período, que a gente pega jovens principalmente de 15 anos, mas não obrigatoriamente de 15 anos, mas a partir de 15 anos. Mas por que, Maria, vocês prezam mais ou menos para os jovens da mesma idade? Porque quando a gente tem uma diferença de idade, por exemplo, eu pego a Karine com a pessoa mais velha, por exemplo, ela não vai conseguir se desenvolver, trazer a experiência dela como se fosse com pessoas da idade dela. Tem muito mais entrosamento com as pessoas da idade dela do que com pessoas mais velhas, às vezes. Não que não necessariamente não tenha pessoas mais velhas. A gente tem até fotos aqui que mostram que tem turmas que são bem ecléticas, com os pais, com os avós, que estão sempre presentes. Aí, como é que a gente faz para conquistar, né? Vende peixe que é um lugar. A maioria das realidades são os próprios agentes da CPT que buscam esses jovens. E aí a gente tenta vender da melhor forma possível. A gente ilude na maioria das vezes. Mas é porque, assim, por exemplo, a gente traz uma metodologia que não é só ficar aqui o dia todo vendo slide, como a gente tem na escola regular ou em alguns cursos de formação. Como foi falado no Cordelsa, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a gente tem momentos de noite cultural, que são preparados pelos jovens, a gente tem momentos de lazer, a gente sempre leva o jovem para um rio que tem na comunidade, porque nem sempre é nas nossas comunidades. Então, a gente busca as comunidades que tenham essas experiências para os jovens poderem se inserir dentro dessas experiências. Então, por exemplo, eu não vou ensinar o jovem a fazer um canteiro, uma horta, dentro de uma sala de aula. Não vou, gente. Então, eu vou levar o jovem lá para o meio do sol quente, porque a nossa realidade é o sol quente mesmo, para botar eles para fazer canteiro, para poder ensinar eles na prática como é. Então, a metodologia que a gente ensina é muito mais essa da prática mesmo, do ambiente, de trazer eles para essas realidades, do que dentro da sala de aula. Então a gente conquista muito mais, porque a gente pensa assim, nossa, no primeiro módulo o fulaninho vai desistir porque foi tão pesado, mas nem sempre desiste, porque é totalmente diferente do que eles estão acostumados a vivenciar, porque é chato pra caralho, desculpa a expressão, ficar o dia todo numa sala de aula, é muito chato. E a gente usa também de uma metodologia muito massa, que é não deixar um coleguinha desistir. Normalmente todo mundo que a gente traz para o primeiro módulo, a gente tem no terceiro módulo, porque a gente usa esse entrosamento que eu falei inicialmente dessa questão da idade para poder eles virem. Não, eu só vou se fulaninho for, então não vou deixar fulaninho desistir. Então, é mais ou menos, eu não sei se eu consegui responder a pergunta que vocês fizeram, mas é mais ou menos isso. As escolas famílias agrícolas já são outra realidade. Como é Grécia, é muito mais difícil você manter um jovem por 3 anos, que é o período do ensino médio inteiro, do que durante 3 meses. A gente, por exemplo, a minha turma, quando eu fiz escola família agrícola, eram 40 jovens, a gente terminou com 20. E tinha muito essa questão, né, Romário? Porque era 400 e tantos quilômetros de distância, a gente não tinha dinheiro, a gente se humilhava para a prefeitura para conseguir um ônibus para a gente ir naquela época. E a maioria das pessoas que fizeram a escola família agrícola foram jovens da nossa época que foram egressas de escola camponesa. Por quê? Ai, meu Deus. Porque
quanto eu como participante, geralmente no primeiro dia, ninguém se conhece, vários jogos assim, a gente nunca viu. São de realidades diferentes, municípios diferentes. A gente passa o título assim, se olhar pra cara do outro, a cabeça baixa, aí depois da noite todo mundo já é assim, parece que se conhece a vida toda, aí já tem um lugar, eu não consigo do nome, você é o terceiro, né? Eu fiz o 2 e 1 e 3, porque o 2 eu não consegui ir. Aí eu peguei e fiz uma promessa que lá no que era o Bacoque tinha ter uma história, depois que pode puxar melhor, que lá teve uma mulher que foi com um acidente e ela faleceu, e lá virou meu filme ritual. Aí as pessoas vão lá, fazem um vídeo da mulher. Quando eu ficar boa, lá no inverno, um mês, eu vou lá no Bacoque pagar minha promessa. Eu não fui, mas eu queria mas eu não usei a desculpa de dizer nada, não vou pagar a promessa. É claro que eu fui, mas era só um tipo de conhecer, porque eu não queria conhecer, eu não pude conhecer por força maior, né? Mas a gente se entrosa muito rápido, então acho que já, né? É ensaiado, né? Mas é isso, é isso. A gente sabe, Deixa-me ser jovem, não impeça de lutar. Então, sugeri que a gente trocasse essa palavra resistência pela palavra que foi trazida aqui, que é de reexistir. E por que isso? Porque enquanto a gente resiste, significa que a gente está o tempo todo fazendo uma pressão contra aquele ou aquela que quer que a gente morra ou que a gente fique, né, saia do território. Agora, a reexistência significa a gente pegar nas nossas mãos, colocar na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, aquilo que a gente herdou dos nossos ancestrais, da nossa ancestralidade. Então, nós reexistimos e não resistimos. Então, esse é o primeiro aprendizado que eu destaco, que vocês me possibilitaram ter no dia de hoje, e eu agradeço muito por isso. Assim, sobre a primeira experiência lá de Rondônia, eu tive a sorte de morar por um tempo em Rondônia, então fiquei lembrando a minha vida também. Foi muito bom começar com o Toré. O Toré é essa espiritualidade, ela é circular, e o Toré é potente, porque o Toré, ele derrotou, né, um barbário lá de Belém. A vitória da Seduc foi uma vitória conseguida pela resistência indígena, mas com muito Toré. Então, ela é uma espiritualidade ancestral, originária nossa, e que coloca os encantados na frente. Eu gostaria de chamar algumas, assim, seguir ainda com a parte de Rondônia e destacando um elemento que logo no início trouxeram, que é a timidez do seringueiro que foi visitado. E aí eu acho que vale a pena a gente se perguntar por que esse seringueiro é tímido. Ele pode ser tímido por duas razões. Primeiro, porque o diálogo dele pode ser com a própria floresta. Ele tem uma outra forma de linguagem. E segundo, ele pode ser tímido também porque as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, tem um preconceito e imaginam que só porque a pessoa é um seringueiro, mora lá na floresta, que ela não tem conhecimento. Então a pessoa fica com vergonha de mostrar o que ela sabe. E o grupo mostrou muito bem que foi aberto, tão aberto a ponto que
diversas, que se entrelaçam, que dialogam, que a gente não vê, mas que tem uma força que é reexistência. Aí, sobre a experiência da Escola Camponesa do Ceará, eu gostaria de destacar a identidade camponesa, da importância que é reforçar essa identidade. Porque ser camponês significa ter uma relação diferente com o território. Não é uma lógica mercadológica, uma lógica de mercado, mas é uma lógica, como o Frei Gilvander falou antes, a palavra graça, né? É uma lógica graciosa, no sentido de se relacionar com a terra, se relacionar com a água, e o conhecimento humano que cuida da terra recebe da terra em troca. A terra é esse ente sagrado que é graça, que é dádiva, ela nos dá, se a gente cuida bem dela. Uma coisa que me chamou a atenção da Escola Camponesa é a recuperação das tecnologias ancestrais. A lógica do mercado fez a gente entender que tecnologia é só o microfone, o celular e não sei o quê. Mas os nossos ancestrais também desenvolveram tecnologias. A minha avó, lá no interior do Rio Grande do Sul, ela era camponesa. E eu lembro até hoje, não sei se isso existe ainda, mas ela tinha um negócio de plantar semente na terra, que tu tinha que ficar fazendo assim. Lá em Minas chama matraca. Matraca. Pica-pau. Então, ela tinha matraca ou pica-pau. Isso é tecnologia. E ela plantava o milho, ela plantava as coisas lá para ela comer, e era isso. E aí tem uma história da minha avó camponesa que é muito boa, porque existe a afetividade dos camponeses, das camponesas, com os seus animais. Minha avó, quando já estava velhinha, ela tinha uma vaca holandesa, que é muito comum lá no sul. E ela já estava se sentindo muito cansada para todo dia tirar leite da vaca, e ela resolveu vender a vaca para um vizinho. Só que ela tinha essa vaca há muitos anos. Um belo dia, minha avó levantou e foi para a varanda, e adivinha quem estava lá? A vaca. A minha avó teve que comprar a vaca de volta, porque a vaca não queria morar com outro dono. Aí a avó disse: não, dou dinheiro e eu fico com a vaca. E a vaca viveu com minha avó até a vaca morrer. Minha avó viveu mais que a vaca nesse caso. Então, redescobrir essas tecnologias que são nossas, que não tem dinheiro que pague esse conhecimento. E o curso também, quando redescobre essas tecnologias ancestrais, ele também reafirma a reexistência. E é uma forma de enfrentamento do capital. Porque o capital quer o quê? Que a gente use veneno. Mas a tecnologia ancestral diz que a gente pode garantir o manejo lá das pragas, etc., etc., com a própria natureza. Então eu não vou dar dinheiro para Cargill e para essas coisas todas. E por fim, uma questão muito forte que ficou para mim da experiência da Escola Camponesa é que se defendeu e se reafirmou um direito humano, que é o direito humano à alimentação. E esse é um direito que está lá no direito que vem da ONU. E quando a gente fala direito humano à alimentação, a gente está falando do direito humano à nossa maneira de se alimentar. Porque a indústria alimentícia, ela vem com segurança
gente distribui cheetos e batata frita. Só que isso não é alimentação. Está se comendo outra coisa e não. Então a escola camponesa ela também promove o de Explicando esse banheiro aqui. E a última questão que eu gostaria de destacar é a força das periferias. Também a ideia de mercado, essa ideia capitalista, diz que tudo que é periférico é ruim. Só que as periferias são os lugares, a periferia é o lugar da criatividade, é o lugar de reexistir. Não é o centro. O centro ele é fechado, ele é autoritário. Agora as periferias é que são vivas. E aí o banco de alimentos que foi criado, eu achei genial, que é de dizer a semente é comum, a semente é um patrimônio coletivo. Então o Banco da Semente também é uma forma de dizer para as grandes empresas de semente, estrangeiros e tal, nós existimos sem vocês. Muito obrigada. Valeu, pastora Romi, registrando aqui Frei Gilvander. É difícil, né? Vou tentar passar as minhas percepções, né? Bom, a primeira coisa que fica, assim, é que na fala, na escuta que a gente teve, né, das duas experiências, essa esperança na juventude. É isso que mais traz. Essa questão da esperança na juventude. Eu sou professora universitária e eu vejo muitos meus colegas professores falando mal da juventude. O jovem não quer saber mais de nada hoje, só quer ficar com o celular. Aquela conversa que vocês estão cansados, né, de ouvir dos adultos falando dos jovens. E quando a gente vê, né, ouve, consegue sentir essas experiências aqui, elas são muito potentes, né? E eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, a minha cabeça ficou pensando numa experiência do que é o sonho. O sonho, por exemplo, do Yanomami, né, é um ato político. Se um xamã sonha à noite alguma coisa, algum perigo, ele reúne no outro dia toda a sua comunidade e as pessoas reprogramam o dia. Então, se iam caçar longe, talvez naquele dia vão fazer alguma coisa mais próxima, com a indicação de um perigo eminente. A gente vê nesse processo capitalista, mercadológico, um cerceamento de sonho. Isso é muito profundo. Isso é uma questão imaterial. É uma questão que vai além de tirar uma terra materialmente. Porque se você pega crianças e jovens que não sonham com um futuro melhor, fica muito difícil qualquer mobilização social. E essa perspectiva do sonho, tem uma experiência de pesquisa aqui no Maranhão, e uma vez a gente fez um projeto de pesquisa que a gente perguntava para jovens, numa região central aqui no Maranhão, a região dos Cocais, Codó e Timbiras, um lugar de muita saída de trabalhador no Maranhão para ser escravizado em outros lugares, né? E eu fiquei muito triste com o resultado daquela pesquisa, porque a maioria dos jovens que a gente perguntou sobre essa perspectiva de vida e de sonhos, eles falavam que era fazer 18 anos para ir Copacabana em São Paulo, né? Era como se fosse assim uma sina, essa perspectiva do sonho. Como que a gente reverte isso? Isso é o que a gente está fazendo, né? Então, assim, devolver um pouco para vocês do que essa tarde me esperançou aqui, né? Essa possibilidade das identidades. Nós estamos aqui hoje numa tenda de romper cercas, mas nós já estamos tecendo teias aqui. Exato. Né? Então, a gente está vendo os processos de resistência e, como a Romi falou, de reexistência, mas a gente está vendo aqui também teias profundas serem formadas. Mas tem um caso, uma perspectiva que eu vi no primeiro grupo,
Dinastia do Sarney. Dinastia do Sarney. O que esse homem mais temia e teme até hoje? Os tambores. O que é feito espiritualmente nesse território. Que é uma coisa que a gente não conseguiu dominar. Até comprando o Pai de Santo, ele não conseguiu dominar. Então, eu vou falar mais assim, em geral, né, mas que chamou a atenção, que eu acho que une as duas experiências. Essa discussão de identidades e de identidades com juventudes no plural. A gente tem que trabalhar isso, porque aqui a gente percebeu nas falas várias camadas identitárias. Eu achei interessante, uma moça do primeiro grupo falou assim, porque eu também sou quilombola, entendeu? Ela estava numa condição, se identificando mais como camponês ou indígena, não sei, mas eu também sou quilombola. Isso acontece muito, né? A conquista dos direitos vai sobrepondo identidades. Isso não é ruim pra gente, não. Isso é bom. Isso fortalece a nossa luta. É a questão de proteger as memórias, colocar velho, criança e jovem para conversar, né? Porque isso tem essa dificuldade às vezes de uma linguagem que não é tão atrativa, mas a experiência, o que vai passando, vai ficando. Todo mundo tem uma história da avó para contar, né? E se gaba dela. Então, essa questão dessa questão da memória, não para ficar como algo do passado, né? A mesma discussão de ancestralidade. A gente tem o nosso filósofo indígena, Ailton Krenak, que escreveu um livro que chama Futuro Ancestral, né? E desde cedo hoje, a gente tem percebido, eu estava até conversando na hora do almoço, o quanto que a inovação e as questões que a gente vai ter que construir aqui junto de resistência, elas estão na ancestralidade. E a ancestralidade não é o velho, o que não serve mais, e não é o antigo. A ancestralidade é um modo de vida que vai nos fazer vivos hoje, né? Não só existindo, mas reexistindo nessa perspectiva. Para fechar minha fala, eu achei genial essa história aqui do memorial vivente. Eu acho que é uma coisa para a gente levar, para a gente multiplicar, né, nos outros espaços, tanto nessa perspectiva de uma escola camponesa, que você vai estudar as várias formas, né, de agroecologia que vocês colocaram, e nessas formas também de comunicação que foram trazidas aqui. Essa perspectiva, eu sou professora do curso de comunicação da UF, né? Essa perspectiva da educomunicação que vocês trazem é uma perspectiva muito forte e potente, né? Porque a gente costuma, nos próprios movimentos sociais, entender a comunicação com aquele puxadinho assim. Faltou dinheiro, é o primeiro que sai. A comunicação é ir lá fazer uma foto, né? É ir lá fazer um vídeo, é ir lá fazer... Não, gente, a comunicação é um ato potente político, que fez, inclusive, que a gente estivesse aqui hoje, né? Então, a gente perceber essa perspectiva da comunicação popular e da educomunicação, não mais como um instrumento, uma ferramenta, mas algo que é orgânico dentro dos movimentos. E ela precisa começar de dentro para fora. Porque se a gente aqui não se entendeu o que a gente está fazendo aqui, a gente não vai conseguir passar isso para fora, né? E para multiplicar isso para as outras. Então fica essa esperança nessa juventude. Vamos refletir, talvez uma coisa para a gente tentar pensar depois do café, a gente vai ter que pensar um pouco nessa síntese, né? Para levar